Painel de Notícias. Os destaques da Justiça Federal da Primeira Região. Justiça Federal inaugura a primeira turma recursal interiorizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. TRF da Primeira Região impede que renda de aposentada seja penhorada para pagamento de parcelas de empréstimo em atraso. Jornada de trabalho dos servidores públicos da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é alterada. Essas e outras informações você acompanha no painel de notícias que começa agora. A primeira turma recursal interiorizada do TRF da Primeira Região nasceu em virtude do grande número de processos em grau de recursos na cidade de Juiz de Fora. Inicialmente, cerca de 11 mil processos serão distribuídos na nova unidade, que trará mais agilidade no trâmite processual. Confira na reportagem. Pela primeira vez em toda a Primeira Região, uma unidade jurisdicional de primeira instância sediada no interior vai contar também com um órgão de segundo grau para julgar recursos que vêm dos juizados federais. Com a inauguração da turma recursal de Juiz de Fora em Minas Gerais, haverá uma maior celeridade no trâmite processual e, consequentemente, os cidadãos serão beneficiados. Ao instalar a nova unidade, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro, lembrou os motivos que levaram o tribunal a promover a descentralização das turmas recursais. O principal foi a dimensão do Estado de Minas Gerais e da seção judiciária de Minas Gerais. É um Estado-região. Então, nós achamos por bem instalar uma primeira turma recursal na Zona da Mata, em Juiz de Fora, e a outra região do Estado escolhida foi o Triângulo Mineiro, onde nós vamos instalar a primeira turma recursal da subseção de Uberlândia. A vantagem é clara, aproximar a prestação jurisdicional das partes, dos jurisdicionados. Antes da nova unidade, só as seções judiciárias localizadas nas capitais possuíam turmas recursais. Agora, os recursos dos processos dos juizados especiais federais de Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, São João del Rei, Ponte Nova e Viçosa não serão mais enviados para Belo Horizonte, o que significa mais agilidade. A instalação da turma recursal de Juiz de Fora, ela provoca uma série de implicações positivas para a seção judiciária. Além de dotar Juiz de Fora da primeira turma recursal do interior do país, ou seja, instalada em subseção, nós temos ainda o desafogo dos processos em Belo Horizonte. A nova unidade começa os trabalhos com aproximadamente 11 mil processos, que serão divididos entre os 3 relatores do órgão. É um desafio para todos nós, né? Estruturar a turma primeiro, né? Adequar o funcionamento da turma, receber um volume grande de processos, como foi dito anteriormente na instalação, cerca de 3.700 processos por relator. Não é? Realmente é uma mudança radical, né? Uma mudança que requererá de todos os juízes e servidores muito empenho, muita dedicação, mas eu tenho muita esperança de que ao final nós vamos conseguir, em um determinado momento, reverter o quadro e quem sabe até diminuir esse acervo. O coordenador do JEFs da Primeira Região, desembargador Reinaldo Fonseca, ressaltou que o momento é de mudança no curso da história. Ele considera que para a população é muito melhor que o recurso seja julgado na localidade onde a pessoa mora ou o mais próximo possível. Assim como é importante que o juizado especial esteja no interior do país, na vara, para que José possa alcançar um benefício de assistência social, um benefício de auxílio-doença, para que Maria possa discutir sua causa do sistema financeiro da habitação, José e Maria também precisam ter aquela decisão confirmada, em muitas das vezes, quando as partes não estão satisfeitas, e confirmadas por um colegiado. Depois de Juiz de Fora, será a vez de Uberlândia ganhar uma turma recursal. O processo de interiorização das turmas recursais dos JEFs na Primeira Região já começou. E a experiência nesses 2 locais será observada para que, na medida da necessidade e levando-se em conta o quantitativo de processos em outras localidades, novas turmas recursais poderão ser criadas.
Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Daniela Garcia. A Justiça Federal reformou a decisão de primeiro grau que determinou a uma devedora o pagamento total da dívida ou indicação de bens suficientes à penhora, caso não fossem efetuados descontos de empréstimo na folha de pagamento. Insatisfeita, a servidora aposentada entrou com uma ação na Justiça pedindo a não utilização da sua aposentadoria para o pagamento do empréstimo obtido na Fundação Habitacional do Exército, na qual foram estipuladas 36 prestações mensais e pagas somente 2. Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau rejeitou o pedido. A aposentada, então, recorreu ao TRF da Primeira Região para suspender a determinação no argumento de que a margem de 30% de sua aposentadoria se encontra comprometida, tendo em vista outras dívidas já descontadas na sua folha de pagamento. Ela alegou que para pagar o saldo devedor da dívida foi pagando outras dívidas até comprometer toda a sua aposentadoria, tornando a sua sobrevivência indigna diante do confisco de 100% de sua única fonte de renda. A Fundação alegou que a devedora não se voltou contra a existência da dívida ou contra a cobrança, e sim contra a retomada dos descontos em folha de pagamento. Desse modo, a FHE pediu que o recurso não fosse reconhecido. Ao analisar a posição, o relator do caso, o juiz federal convocado Márcio Barbosa Maia, destacou que, de acordo com o Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias, pensões, entre outros. O magistrado destacou que o fato de haver previsão contratual para que o resgate das prestações seja feito mensalmente, através de consignação de folha de pagamento, não é garantido o desconto, por não se tratar de ação de cumprimento de contrato. Para finalizar o entendimento, o juiz federal citou a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a penhora online na conta corrente do devedor, desde que seja observada a impenhorabilidade de salários, remunerações e outras previstas no Código de Processo Civil. Com esses fundamentos, o relator do caso deu provimento ao agravo de instrumento da aposentada, que teve renda livre de penhora. A segunda turma do TRF da Primeira Região considerou legal a alteração da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais dos servidores públicos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, do cargo de telefonistas. Os servidores tentaram na Justiça conter a alteração da carga horária de trabalho, mas não conseguiram. Acompanhe o desfecho na reportagem. Por considerarem ilegal, os servidores ocupantes do cargo de telefonista ingressaram com um mandado de segurança, mas tiveram um pedido negado pelo juiz. Na sentença, foi concedido apenas a suspensão de eventuais restituições de vencimentos em favor da UOFTM, pela alteração da jornada de trabalho dos servidores. Insatisfeitos, os servidores e a universidade recorreram ao TRF da Primeira Região. Os servidores contestaram a ampliação da jornada de trabalho e a universidade pediu a devolução dos vencimentos pagos aos telefonistas. Ao analisar o caso, o desembargador federal Cândido Moraes negou os pedidos e manteve a sentença. O magistrado explicou que a relação de trabalho entre os servidores e o poder público é estatutária e regida por leis diferentes da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e por isso os impetrantes não se submetem às normas no âmbito privado. O relator do caso também afastou o direito adquirido a regime jurídico, quando os servidores devem se submeter às regras impostas pelo Estado, sem garantia de que estarão regidos pelas mesmas normas vigentes na época do ingresso no cargo público. Além disso, o magistrado também observou que a Lei 8.112 é clara quando estabelece que os servidores devem cumprir a jornada de trabalho de acordo com as atribuições dos cargos, respeitando a duração máxima de trabalho semanal de 40 horas e respeitando os limites mínimo e máximo de 6 e 8 horas diárias. Desse modo, o relator considerou legal a alteração da jornada de trabalho,
no argumento de que não há qualquer lei disciplinando a jornada de trabalho do cargo de telefonista. Já o pedido da universidade de devolução dos valores do período em que os telefonistas cumpriram jornada de 30 horas semanais não foi aceito. Segundo o magistrado, isso era impossível, especialmente porque eles foram empossados para essa jornada. Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, Raine Ravani. O painel de notícias fica por aqui. Locução Vera Carpes e Raine Ravani. Operação de áudio Ricardo Dornelles. Supervisão editorial Vera Carpes. Coordenação geral Ivani Moraes. Um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Você acabou de ouvir Painel de Notícias. Os destaques da Justiça Federal da Primeira Região.